Irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa meditação desta sexta-feira, dia 16 de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada
tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Meu querido irmão, minha querida irmã, aprofundando um pouquinho mais a questão dos escravos, eu acho que tudo isso que eu tenho falado para vocês são coisas que praticamente vocês aprenderam nas escolas. Só que muitos de nós já somos pais adultos ou até mesmo velhos. E às vezes a gente não se lembra, talvez na época o professor explicou e a gente não prestou muita atenção. Porque tudo que eu estou falando, eu acredito que no programa de amanhã vai ter uma conclusão assim mais detalhada. Por que eu tenho falado tudo isso para vocês? Mas aprofundando um pouco mais essa questão, como eu disse ontem, que o escravo, ser humano, gente normal, era tratado como se não fosse gente. Por isso que a gente fala que eles desumanizavam o humano, que eram os escravos. Só para você ter ideia, às vezes as pessoas perguntam como que o local onde que moravam os escravos. Geralmente os escravos pertenciam, o dono deles era, vou falar, ao invés de falar senhor, dono de fazenda, os fazendeiros. O senhor, que eu falo senhor é os proprietários. Assim como o proprietário tinha um boi, tinha um cavalo, tinha um animal, então tinha também um escravo. O boi fica lá no pasto, no curral, o animal costuma ter o seu lugar ali. E para o escravo, esse tipo de animal que eles tinham, que eles tratavam como escravo, eles ficavam dentro das senzalas. Não moravam, a senzala era a casa deles, onde eles iam dormir, sobretudo. Senzala não é uma casa com azulejo, com cerâmica, não é uma casa com lajes de forro, casa rebocada, pintada. Não é uma casa que tinha janela como as nossas hoje. Senzalas eram construções simples e coletivas. Geralmente essas casas dentro da fazenda eram chamadas de casas senhoriais, né? As senzalas eram espaços compactos, não tinha ventilação adequada, nenhuma. E os escravos dormiam no chão. Geralmente eles não tinham cama, dormiam no chão e montuado ali, jogado no chão. Esse chão era um chão de terra batida, muitas vezes sem camas ou sem colchões. Poderia, às vezes, em alguns casos, ter uma cama de palha, de capim, mas geralmente era um chão mesmo, de chão batido, dormia ali jogado,
os animais ficam. Então essa era a moradia deles. As construções das senzalas eram geralmente construções simples, as construções, né? Eram geralmente construções muito simples. A higiene não era boa. E era muita gente dentro de um cômodo só, de uma casa só. Como eu já disse, eles dormiam no chão, sem cama, sem colchão. Então era uma situação até insalubre, permitindo doenças, diversos tipos de doenças. Dentro das senzalas ali da casa deles, havia, por vezes, em alguns casos, separação entre homens e mulheres e crianças. Geralmente tinha isso, essa separação. O cuidado com a senzala, com a casa deles, era feita por eles mesmos, incluindo a limpeza, a organização. Mas mesmo vivendo nessa situação tão desumana, nós aqui no Brasil recebemos grande influência da cultura africana. Por exemplo, a nossa língua portuguesa não é um português bem português, só português não. Recebeu forte influência da África, como por exemplo as palavras fubá, macaco, moleque e tantas outras palavras são palavras trazidas da África para cá. Nossas vestimentas coloridas e cheias de detalhes, os colares, etc., também é influência africana na nossa cultura. A nossa música nem se fala, uma infinidade de sons, instrumentos musicais, como o berimbau, o afoxé, entre outros. Então, eles, com toda essa situação difícil, houve uma grande influência deles na formação da cultura do povo brasileiro. Amanhã continuaremos com a nossa aula sobre a escravidão. Vamos agora cantar o seguinte canto, nos preparando para ouvir e acolher a palavra de Deus de hoje. Quem ouve a palavra do Filho Jesus não anda nas trevas, caminha na luz. O céu e a terra haverão de passar, palavra de Deus jamais passará. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, palavra de Deus escutar. Vamos agora ouvir e acolher o Santo Evangelho, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Por isto vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho.
Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse início do Evangelho foi maravilhoso, quando Jesus disse a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho acaba mostrando pra gente que a fé resolve tudo. A pessoa que tem uma fé aplicada, uma fé viva, uma fé forte, uma fé radiante, uma fé enraizada, ela não se perturba com nada. Não é que ela se torna uma pessoa insensível, mas ela não se torna uma pessoa perturbada, não. Ela dá conta de enfrentar, ela dá conta de passar, às vezes, pelos maus momentos sem ficar perturbada. A fé nos dá segurança. Segurança de quê? De que nós temos um Deus conosco, um Deus que não dorme, um Deus vivo, um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Mas é preciso que a gente cuide muito da nossa fé, porque o que faz a gente ser firme é a firmeza da fé. O que faz você aguentar tudo que você aguenta na sua vida é a firmeza, a garantia da fé. O que faz você tolerar as coisas é também a fé. A fé nos enriquece. A fé é um alimento, a fé é sustentadora. Por isso, peço a vocês hoje, nessa minha meditação, tenha fé. Estamos vendo esses dias aí tudo sobre escravo. Os escravos também tinham muita fé. Talvez amanhã a gente já vai ver como que eles praticavam a fé deles. Às vezes eram impedidos de viver a fé conforme os brancos viviam. Mas eles não ligavam para isso, porque eles tinham fé em Deus, não era em sistema. Vamos agora cantar o seguinte canto, nos preparando para fazermos a nossa experiência de Deus. Quero te louvar,
Meu querido irmão, minha querida irmã, agora nós vamos fazer a nossa experiência de Deus. Chegou esse momento tão importante, esse momento que você vai ficar sozinho com Deus. Para com tudo que você está fazendo nesse momento, mas para mesmo. Concentra-se nesse instante. Você tem que se concentrar, relaxa. Procure descarregar nesse momento essa tensão que você está nela. Você anda muito tenso, muito tensa. Ainda que aparentemente não demonstra, mas lá dentro pode ser que você esteja uma pilha, um barril de pólvora. Está para explodir a qualquer momento. Esvazia-se disso nesse momento, meu irmão, minha irmã. Você tem que aprender a acalmar o seu coração. Você precisa aprender a esvaziar as suas emoções desse estado tenso. Você precisa de dar conta, de ficar só você e Deus. Não fique perturbado, conforme nós ouvimos no Evangelho, gurinha mesmo. Mas você tem que fazer isso na prática, e sobretudo agora, nessa meditação. Descansa sua cabeça. Talvez você seja dessas pessoas que pensam 1000 coisas ao mesmo tempo, à mesma hora, mil e uma preocupação. Não fica assim, de jeito nenhum. Se acalma muito. Vai ser sentido que você está cheio de Deus. Cheia da graça de Deus. Sinta Deus tocando aí no seu profundo. Sinta Deus preenchendo todo o seu ser. Sinta que você está mergulhado na profundeza de Deus. Sinta que você está cheio da presença de Deus. Se envolve com Deus nesse instante. Caminha com Deus. Vá sentindo Deus te conduzindo. Sinta essa paz tão profunda que Deus está te dando. Esta alegria tão verdadeira que Deus está te dando. Sinta essa segurança, essa certeza por estar na presença de Deus. Conversa com Deus um pouquinho agora. Pede a Deus para cuidar de você, para não deixar você se desviar desse bom caminho, desse caminho verdadeiro, desse caminho que é a verdade, caminho da verdade, da vida. Pede a Deus para te proteger contra as más intenções, os maus pensamentos, contra os inimigos. Reze a Deus pela sua saúde, reze a Deus pela sua família, para que na sua família tenha paciência, vocês tenham paciência um com o outro, tenham amor um com o outro, tenham presença um na vida do outro. Pede a Deus para não faltar nada aí na sua casa, não faltar comida, não faltar o respeito, não faltar a solidariedade. E reze a Deus pela paz do mundo. Coloque tudo isso nas mãos de Deus através de Nossa Senhora, cantando o seguinte canto. Ao lado de Maria, no céu
Vamos, neste instante, encerrar a nossa meditação de hoje. Vamos fazer isso rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial de hoje. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Permaneçam na paz de Cristo. E vamos encerrar cantando. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois.
firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.